Qual é o perfil da criança rosa a partir do método Fiore? Descubra assistindo esse vídeo. A criança rosa, como você pode olhar aqui nesse gráfico, é a criança que recebeu pouco afeto e muito limite. Então, ela teve um pouco de afeto, mas muito limite. E aí, o que acontece com essa criança rosa a partir do método Fiore? O que é o método Fiore? É um método desenvolvido por mim para explicar comportamentos, ou melhor, perfis comportamentais de crianças e adolescentes a partir do solo onde eles foram plantados. O que isso significa? A partir da quantidade de afeto e de limites que essas crianças e adolescentes receberam. Porque sim, meu objetivo com o método Fiore não é rotular essas crianças e adolescentes. Então aqui a gente não fala de diagnósticos, mas de perfis comportamentais, entendendo que na verdade as crianças, elas desabrocham a partir do meio ambiente, do contexto em que elas foram criadas. E aí é intervindo neste contexto que a gente vai conseguir melhoras no comportamento dessas crianças e adolescentes. No caso, por exemplo, da criança rosa, o contexto é esse contexto de pouco afeto e muitos limites. E aí, o que acontece com a criança rosa? Ela mantém alguns espinhos, como a criança cactus, mas ela desenvolve pétalas. Pétalas, diferente da criança cactus que a gente viu no primeiro vídeo dessa série, que não se importa com a opinião do outro e não demonstra empatia, a criança rosa, ela desenvolve essas pétalas para manipular o outro. Ela se faz sedutora, ela usa a mentira, ela usa as suas pétalas para manipular, para seduzir e para escapar da punição. Então, ela se importa sim com o outro, ela se importa com a punição, porém, ainda assim, ela tem maus comportamentos, tem comportamentos inadequados que ela não consegue controlar e modificar sozinha. Então, ela até se arrepende, ela não gostaria de mentir, ela não gostaria de manipular, mas a partir do contexto no qual ela foi inserida, ela não consegue outra forma de ter atenção. E aí, o que a gente... É a criança que apresenta problemas de comportamento, né? Mas não chegam ali no nível de transtornos de conduta, como no caso da criança cactus. E aí, como que a gente vai fazer para lidar com a criança rosa? A gente vai primeiro, como no caso também da criança cactus, compreender o que está acontecendo. Então, entender o porquê, não rotular a criança, não chamar a criança de mentirosa, de manipuladora, de traiçoeira, de mal comportada, de teimosa. Não é rotulando a criança, mas é entendendo que, na verdade, ela desenvolveu esse comportamento a partir desse contexto. E aí, a partir dessa compreensão, de novo, a gente vai com a criança rosa, que recebeu muito mais limites do que afeto, a gente vai tentar equilibrar o afeto para romper um ciclo, sabe? O que acontece muitas vezes nas famílias de crianças rosa? São famílias muito rígidas, e aí, conforme a criança se comporta mal, eles dão mais limites. Conforme eles dão mais limites do que afeto, a criança se comporta pior ainda. E aí eles dão mais limites, mais do que afeto. E aí a criança vai se comportando cada vez pior num ciclo vicioso que a gente precisa romper. Então, no caso da criança rosa, a gente precisa dar o afeto, o acolhimento, o apoio, para que essa criança não precise manipular para ter essa atenção e para que essa criança gradativamente compreenda e tenha ajuda dos seus responsáveis, sejam os pais, educadores, professores e principalmente do psicólogo clínico, para modificar esses comportamentos. Mas temos também vários outros perfis comportamentais dentro do método Fiore. Temos a criança Lotus, temos a criança Girassol e temos a criança Mimosa. Mas esses são assuntos de próximos vídeos dessa série. E se você quiser acompanhar, já sabe,
é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque você vai ser avisado quando esse conteúdo estiver disponível para você.